A paz do menino Jesus, o amor de Maria, nossa mãe, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da novena Santa Giana. Eu me chamo André, membro consagrado nesse carisma, casado há 8 anos. Eu me chamo Kelly, também sou membro consagrado nesse carisma e sou casada com André. Juntos, nós temos 5 filhos, 3 estão conosco e 2 nós já devolvemos para Deus. E nessa graça deste dia, de celebrarmos Santa Giana, quantas graças já alcançamos nas nossas vidas enquanto casados, mas também de maneira pessoal, particular de cada um de nós, com Santa Giana Beretta Molla. Nós podemos aqui mencionar que a nossa relação com Giana é uma relação de súplica e de generosidade. Súplica porque muitas vezes foi a ela que nós recorremos para vivermos a nossa vocação. Como todo casal recém-casado que se casa, tinha um desejo forte de sermos pai, mãe e construirmos nossa família. Então, desde o nosso casamento, a gente recorreu a Santa Giana para podermos receber essa graça, mas também de generosidade, porque foi através dela, da intercessão dela, que nós tivemos esses 5 filhos, essas 5 gestações, e conseguimos viver a graça de estar hoje com os nossos 3 filhos, mas também de passar por essa oferta de devolver os 2 a Deus. E temos muitos milagres, né, pela intercessão de Giana. Poderia mencionar muitos aqui para vocês, mas o que eu trouxe hoje foi a graça que na minha terceira gestação, né, nós suplicamos, nós pedimos com muita força por essa intercessão de Santa Giana. Na minha terceira gestação, após passar por um aborto espontâneo, eu engravidei novamente com menos de 1 ano. E ao chegar numa consulta de rotina, já marcavam 10 semanas de gestação, e ao chegar numa consulta, o médico foi para ultrassom. E como alguns sabem, nas 10 semanas, né, nós já conseguimos ouvir o coração do bebê, nós já conseguimos ver os sinais vitais do bebê, mas a minha gestação não dava para ouvir, né? Tinha lá um saco gestacional, marcando 10 semanas, como eu contei, né? Como os meus cálculos marcavam, mas não tinha nenhum sinal de vida. E diante de toda a situação, o médico ele nos dava 2 opções. Ou vocês esperam para repetir a ultrassom, ou vocês se encaminham para uma maternidade e fazem a curetagem, né? E fazem essa retirada do saco gestacional. E nós não pensamos 2 vezes, mesmo com muito medo, né, de tudo aquilo que nós já tínhamos enfrentado. Nós fomos para casa cheio de medo, de desesperança, mas também cheios de fé. E decidimos em casa começar essa novena de Santa Giana. E após a novena, né, passamos 9 dias, Santa Giana sempre confirmando daquela vida ali no nosso meio, que no meu ventre existia uma vida. E após esses 9 dias, nós voltamos ao ultrassom. E depois de tanto procurar, o médico procurou bastante, investigou muito. Existia lá o saco gestacional com 10 semanas, como se tivesse paralisado a minha gestação. E o médico dizia, não tem como ter sinal de vida aqui, porque a gestação está parada, né? Já se passaram mais de 1 semana e não evoluiu. Então não tem como ter sinal de vida aqui. E daí eu chorava muito, o André segurando muito forte na minha mão. E eu dizia, Santa Giana, você me disse que tinha. Então eu tenho fé, eu confio. E o médico analisou, investigou e achou, né, o primeiro sinal vital, que foi a vesícula do bebê. Então, após achar a vesícula, ele encontrou os batimentos cardíacos. E nós podemos hoje contemplar esse milagre em nossas vidas, através da intercessão de Santa Giana, que é a nossa filha Maria Liz. Né? Ela é esse grande milagre em nosso meio, pela intercessão dessa santa tão querida e amada por nossa família. Bendito seja Deus pelos seus feitos. Né? Nós temos Samuel, de 6 anos, Maria Liz, né, de 3 anos, e Mateus, de 2 anos. E Maria Liz, a nossa filha do meio, é esse milagre de Giana, essa presença mais marcante. Né? Tiveram outros momentos, outros episódios, a
a gente recorreu a ela, mas esse foi o mais marcante. A gente, quando resolveu para esse momento, podia trazer para partilhar com vocês. O nosso tema de hoje, o terceiro dia, é o segredo da felicidade é viver momento a momento. Essa é uma frase de Giana, essa aqui é somente uma parte da frase, e a frase continua. É viver momento a momento e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que em sua bondade Ele nos manda no dia a dia. Então essa frase de Giana é uma frase muito forte. E neste dia, de maneira muito particular, nós queremos meditar, refletir com vocês uma parte da vida de Giana que ela nos traz desse viver momento a momento. Como foi falado já em alguns dias, vai ser muito falado, Santa Giana é uma santa que nos ensina a nos abandonarmos à divina providência, a nos abrirmos à providência divina, não somente na parte financeira, mas sobretudo a nos confiarmos na providência, naquilo que nós precisamos enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto família, na parte espiritual, nos combates espirituais que nós enfrentamos no dia a dia, enquanto família, enquanto casal. E aí, nesse dia de hoje, nós queremos meditar justamente a vida afetiva de Giana. Esta Giana ela foi casada, e ela foi casada com Pietro Molla. Pietro Molla era um engenheiro, e eles se encontraram num dia festivo, num dia solene para a igreja. Eles se encontraram pela primeira vez no dia 8 de dezembro de 1554, tá? 1954, perdão. E aí nesse encontro era uma missa de um amigo que estava se ordenando, um frei caputino, e aí eles se encontraram, já participavam da Ação Católica, que era um movimento forte na Itália naquela época, mas aí nessa missa, nessa celebração, eles se encontram. E conta nos escritos de Giana que ela tinha um diário que ela escreveu serena tranquilidade nesse encontro com Pietro. Ela dizia que tinha certeza de que aquele era o esposo que ela pedia a Deus, de que aquele era o companheiro ideal que ela pedia a Deus. E é muito bonito também porque nos escritos, né, de Pietro, conta que ele rezava muito a Virgem Maria, pedindo para encontrar uma santa esposa. E no dia que ele encontra a Giana, é no dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição. Como se fosse um presente da Virgem Maria para Pietro, Giana, e um presente para Giana, a pessoa de Pietro. E aí eles começam, a partir de então, esse relacionamento, eles começam a conversar, a se conhecer melhor. No outro ano, já no mês de abril, eles noivam, e nesse mesmo ano, no mês de setembro, eles se casam. Um período curto desse encontro de Giana com Pietro. Mas é bonito contemplar a certeza de que ambos tinham, de que um era presente de Deus para o outro. Porque eles já rezavam de forma separada, pedindo a Deus a graça de um esposo santo, pedindo a Deus a graça de uma esposa santa. E aí vai contar os escritos deles a partir das cartas. Desde esse encontro, eles começam a escrever um para o outro. Pietro, como era engenheiro, ele fazia muitas viagens a trabalho. E aí tem muitos livros, as cartas de Giana, as cartas de amor de Pietro e Giana, que são justamente essas cartas que eles escreveram um para o outro, desde o momento que eles se encontram, o período do noivado, reafirmando esse amor. E nessas cartas, elas vão relatar em todas elas a centralidade de Jesus Cristo na vida desse casal. Quando eles escrevem um para o outro, eles se declaram declarações de amor, declarações de afeto, mas também eles sempre reafirmam que estão rezando um pelo outro, que estão rezando pelo futuro sacramento que eles irão abraçar e que eles estão ofertando na recepção dos sacramentos para este futuro, para esta família futura. Essa pressa, né, essa urgência de Deus para constituir uma família santa, para construir uma família santa. E aí, nessas cartas também de Giana para Pietro e de Pietro para Giana, nós vamos encontrar este relacionamento santo. E esse ponto nós queremos trazer para vocês hoje. Você solteiro, você que busca uma pessoa para a sua vida, você que busca encontrar a pessoa certa para alinhar, né? Para alinhar os propósitos, as metas. A gente encontrou muito nas histórias de Giana, quando a gente trabalha na comunidade, nas fases formativas, na formação que nós passamos, que tanto Giana quanto Pietro, eles tinham metas, eles tinham propósitos na vida.
primeiro propósito era de santidade. E aí eles conseguem alinhar estes propósitos de santidade para juntos caminharem. Então você que é solteiro, você que busca a pessoa ideal, a palavra que nós trazemos para você neste terceiro dia de novena, corações decididos à vontade de Deus. Se você procura a pessoa certa, a pessoa ideal, para constituir uma família, para selar na tua vida a vocação matrimonial, tenha um coração aberto, decidido a fazer em tudo a vontade de Deus. E aí você vai encontrar também uma outra pessoa que tem esse mesmo desejo, que tem essa mesma vontade, esse mesmo desejo ardente em ser santo. E vocês vão alinhar essas duas vontades e vão caminhar juntos. Você que já namora, você que já é noivo, Santa Giana tem para nós um testemunho belíssimo de castidade, de espera na vontade de Deus. Esse viver momento a momento, para tudo há um tempo. Há coisas próprias do namoro, há coisas que são próprias do noivado. Você que namora, o namoro é um tempo de conhecimento. É um momento de vocês poderem alinhar essas metas. Quais são as metas que o outro tem? Quais são os propósitos que o outro tem? Será que o outro tem os propósitos também de santidade como você? Será que o outro quer chegar ao céu junto com você? A gente fala muito na comunidade. A gente passou pela formação como namorado, como noivos. E o namoro é feito para terminar. Ou termina para ingressar no noivado, chegar no matrimônio, ou termina porque tem que acabar, porque as metas, os planos, eles não são alinhados. Os dois caminham para lados diferentes, sonham situações, desejam, anseiam coisas diferentes. Então, se o teu namoro, como está hoje o teu namoro? Está com as metas alinhadas? Já conversaram sobre isso no namoro de vocês? E você que é noivo, já está aí pronto para casar. O noivado é um tempo de construção. É um tempo de edificar a casa. É um tempo de construir a casa física, de preparar os móveis, de preparar o casamento. Não é um tempo de ainda conhecer. É um tempo de se preparar para o sacramento do matrimônio. E edificar a casa também interior. Edificar também a casa espiritual. Você, homem, para ser esse alicerce na sua casa. Você, mulher, para ser essa fortaleza, esse suporte na tua casa. Então pede enquanto namorado, pede enquanto noivo, pede enquanto solteiro, a intercessão poderosa de Santa Giana. Ela foi uma santa que foi esposa, uma santa esposa. Então você que está aí nesse processo, nesse caminho de discernimento para a vocação matrimonial, suplica esta graça da intercessão poderosa de Santa Giana. E falando nesse tempo ainda, a gente traz para vocês essa palavra de Eclesiastes, lá no capítulo 3, a palavra de Eclesiastes que diz assim: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento determinado debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de tirar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador da sua obra. Vi o trabalho que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas e seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Eu queria ficar com vocês com essa parte que diz que Deus pôs no seu coração a duração inteira. Em outras traduções, vai dizer para nós assim, que Deus pôs no seu coração, no coração do homem, o desejo de eternidade. A nossa vocação primeira é a vocação à santidade. A gente traz hoje esse relato desse encontro de Giana com Pietro,
dessa mulher que se prepara, dessa mulher que sabe se relacionar de maneira santa com seu esposo, no namoro, no noivado, para que nós possamos entender que o nosso primeiro chamado é um chamado à santidade. E antes de Giana, para mim, para a minha vida, a santidade era algo inatingível. A santidade era algo que não era para mim, que eu não conseguia tocar, que eu não conseguia ser atingida por ela, né? E se ouvia muito se falar em santidade. Eu ouvia muito falar em santidade, mas não era para mim, né? E a partir do momento que eu conheci, que eu soube, que eu descobri a vida de Giana, eu disse, também é possível que eu seja santa, né? Também é possível que eu chegue à santidade. Apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar de tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra, é possível ser santa. E Giana, ele é esse exemplo para mim, porque eu procurei, assim como ela, né? Eu busquei, eu sonhei com essa família santa. E eu e André, a gente vivíamos em mundos completamente diferentes. Mas, quando nos conhecemos, quando conversamos, a gente viu que nós tínhamos os mesmos propósitos, apesar de mundos, de realidades completamente diferentes, mas nós nos conhecemos aqui na comunidade e ao conversarmos, ao partilharmos, a gente foi entendendo que a gente tinha os mesmos propósitos e daí surgiu o nosso amor, né? No nosso namoro, nós já moramos por 6 anos e no nosso namoro nós vivemos esse tempo de castidade, esse tempo também de luta pela santidade dentro do namoro. Porque se você quer construir uma família santa, assim como Santa Giana, se você quer viver uma realidade de santidade dentro do seu casamento, dentro do seu matrimônio, a base se começa no namoro. Não tem como algo dar certo no final se no começo deu errado. Eu não estou aqui dizendo que hoje você está errando e vai permanecer no erro, mas eu estou dizendo que você também aí que eu estou errando hoje no meu namoro. Você pode estar pensando, eu estou errando hoje no meu namoro e eu não vou conseguir construir uma família santa. Vai sim, porque Deus é um Deus de misericórdia. Você pode voltar atrás, você pode começar a viver o namoro santo de hoje, a viver a castidade de hoje. Sempre é tempo de ser santo, certo? Então, você que está aí, que está vivendo esse namoro de forma desregrada, eu quero dizer para você, a santidade para a sua vida, ela é hoje. Por isso se decida, porque começa no namoro. E daí nós fomos construindo, não foi, André? Esse tempo de castidade, de viver dessa luta pela castidade, porque a castidade é uma luta, meus irmãos. Porque a santidade, ela também é uma luta. Né? Essa luta pela castidade. E entramos em um noivado, nessa construção, como o André já havia falado, construção não somente dos bens materiais, não somente do espaço físico da nossa casa, mas uma construção interior dentro de nós, de firmarmos os nossos propósitos com a certeza daquilo que Deus queria para nós, né? Para que no futuro nós não chegássemos um com um sonho e outro com outro sonho, mas juntos com o mesmo sonho e com os mesmos propósitos. Por isso eu convido você aí da sua casa, que você está nos assistindo, a fechar um pouco os teus olhos, se você quiser, coloca a mão sobre o teu coração, e de você pedir essa graça da intercessão poderosa de Santa Giana, de você pedir esta graça de recomeçar hoje na tua vida, como Kelly bem colocando, sempre é tempo de recomeçar, meus irmãos, porque a santidade é para a minha vida, é para a tua vida, é no tempo do hoje, do agora. Deus que insiste por nós, Deus que deseja famílias santas. Se o teu namoro se encontra desregrado, Deus deseja que a tua família seja uma família santa. Por isso é tempo de recomeçar, é tempo de acertar os pontos, é tempo de viver hoje uma castidade no teu namoro, no teu noivado. É tempo de frear em vista de um futuro na vontade de Deus, em vista de uma família santa. A você que também espera no teu coração o desejo de encontrar a pessoa certa, de encontrar este companheiro ideal, como Giana mencionava nas suas cartas. Pede a ela agora a sua intercessão.
Santa Giana, a senhora que soube esperar, a senhora que teve um coração disposto ao chamado de Deus e que soube viver a santidade, ajuda aos jovens a encontrarem a pessoa certa, a se encontrarem também na sua vocação. Vem auxílio, Santa Giana, as necessidades, as súplicas, todos aqueles que nessa hora se abrem e suplicam a tua intercessão. Eu te peço, Espírito Santo, que pela intercessão de Santa Giana, você possa visitar cada casal que está nos ouvindo, cada namorado, cada noivo. Visita, Espírito Santo de Deus. Dás a eles esse coração inflamado para viver a santidade, inflamado para viver a castidade, inflamado para viver um namoro segundo a tua vontade, Senhor, segundo aquilo que tu queres, assim como foi na vida de Pietro e Giana. Que esses casais, Espírito Santo, possam se sentir nessa noite de hoje tocados por ti, que eles possam sentir a tua presença em meio a eles. Dá força para lutar, renova as forças de cada casal, as forças dos namorados, Espírito Santo de Deus, vinde renovar, para que eles se sintam fortificados nessa batalha, nessa luta pela santidade. Também renova o ânimo daqueles noivos que se encontram desanimados, que se encontram desmotivados. Dai a ele essa busca, essa vontade de lutar por esse sacramento do matrimônio, esse sacramento que é santo. Confiamos também a Virgem Maria, assim como a devoção forte de Giana e Pietro à Virgem Maria, assim como a Imaculada Conceição os uniu, que também possa atender e interceder por cada um que nessa hora faz a sua prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possamos fazer juntos a oração da novena para todos os dias. Ó Deus, nosso Pai, Tu que tens dado à Tua Igreja, Santa Giana Beretta Molla, que na juventude Te procurou amorosamente e Te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e dos idosos, para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem, amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço, para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, Tu que chamaste Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto dos corpos e das almas, vendo a Ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós te agradecemos por Te haveres mostrado nessa Tua serva como que serve, e acalma a dor dos homens, acolhendo sua lição. Fazei-nos generosos cristãos, a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam da Tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como Tua esposa, Tu infundistes no coração de Santa Giana um pouco de Teu amor para colaborar no Teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos, para que pudesse conhecer-te e amar-te. Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas
em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, tu estavas ao lado de Santa Giana, quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança que qual dom esperado levava no seio. Confiando só em ti e reclamando o mandamento de defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar, por intercessão de Maria, mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. dai-nos a graça que te pedimos. Que você possa nessa hora colocar diante dessa oração a tua intenção para esta novena, aquilo que você traz no seu coração como súplica para estes 9 dias. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que, segundo o exemplo de Jesus, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos por você que esteve conosco neste terceiro dia de novena a Santa Giana. Que você possa amanhã, nos próximos dias, quarto dia de novena amanhã, fica com a gente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a vir celebrar, a vir rezar esta novena conosco e fazer a tua intenção. Que você possa também convidar outras pessoas a conhecer a vida de Santa Giana, a vida dessa santa do nosso dia a dia, essa santa do nosso cotidiano, essa santa que nos ensina que a santidade ela é algo atingível para todos nós. Deus nos abençoe.